Senhor, com o número 15, aproveita essa oportunidade que Deus nos deu para adorar o seu nome nesta noite, por esse ano, muita oportunidade. Não sabemos dessa igreja, me ajude, que eu não posso botar muita coisa. O Leandro falou que ele estava com o destino formado, todo mundo entendendo, mas vamos louvar o Deus. O tão cego andei e perdido paguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, pelos olhos daqui, e agora minha vida é tua. Glória a Deus. Vamos ao Senhor 193 neste louvor. Devolver de oferta para a casa do Senhor, mas oferta com alegria, que Deus ama aqueles que dá com alegria. Vamos louvar o Senhor nesta noite.
Estou minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica a promessa Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quando nós obedecemos a santa palavra de Deus, nós não temos medo de nada aqui nessa terra, porque a Bíblia nos confirma que nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo quanto Deus coloca em nossa vida é para que Ele seja glorificado no fim. Louvado seja Deus. Pelo domingo amanhã eu falei para a igreja, Deus já tinha me falado algum dia, e eu não tinha falado sobre o respeito do pastor, que aqueles que se levantar contra ele, que Deus vai colocar o pastor uma lepra no corpo dele, e está mais segurado quando ele vir pedir perdão, porque está abrindo com o Espírito de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Bendito é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Mateus, no capítulo 11. Glória a Deus. E o versículo 29 e 30. Foi estes dois versículos que o Senhor me deu essa madrugada aqui na igreja para hoje à noite. Diz assim a palavra de Deus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Curva sua cabeça e vamos falar com o nosso querido e eterno Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos o Senhor pela palavra lida. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui e pedimos ao Senhor toma a direção do nosso culto e fala conosco segundo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que joga por terra toda a obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti. Peço ao Senhor que salva as almas, cura os enfermos. Deus, batiza no Espírito Santo e abençoe ricamente. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, tem um visitante conosco. Bendito é o nome de Jesus. E o que nós temos a dizer nesse momento: seja bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ricamente ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes de meditar, lembrei, há poucos instantes ali na secretaria, mais uma alma aceitou Jesus, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Domingo lá em Iraporanga também teve decisão. Domingo à tarde também teve decisão, 2 decisões na Matinha. Teve decisões, louvado seja Deus, em outras congregações, que a mente falha, mas graças a Deus por isso. Bendito é o nome do nosso querido e eterno Deus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus é para a gente entender. A palavra de Deus não é para a gente ficar voando. A palavra de Deus também não é para a gente ficar vivendo por emoção. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para a gente ler e esforçarmos para obedecer. Se queremos ter sucesso na vida, se queremos ter sucesso com Deus, é assim. Louvado seja Deus. Muitas igrejas ensinam, faz aqueles cultos emotivos, faz aqueles cultos de blá blá blá, apenas movimento. Isso que eu acabei de falar está baseado no que Jesus disse aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, louvado seja Deus, ele chamou o povo e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus chamou o povo, e muitos ficam achando, se a gente não tiver cuidado, irmão, a gente volta lá para aquela cultura da macumba, do candomblé, da magia negra. Eu vou lá no benzedor, vou levar 1 quilo de alimento não perecível, para o benzedor me benzer.
Se a gente não tomar cuidado, a gente fica nessa mesma coisa. Eu vou para a igreja para o Senhor me abençoar. E não é só para isso. A gente vem para a igreja e Deus nos abençoa no dia que a gente chega na igreja. Ele recebe a gente recebe Ele como Senhor e Salvador. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, perdoa nossos pecados. Tem bênção maior do que essa? Então já fomos abençoados. Já fomos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus, Ele sempre tem um negócio de falar com a gente. E Ele fala do modo dele, dentro da liturgia dele. Não é dentro do que eu acho, não é dentro do meu ego, é dentro do que Ele acha. Eu estou apresentando um Jesus para você, um Jesus segundo a Bíblia, é assim que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, louvado seja Deus. O jugo de Jesus é o que? É uma canga. A canga é aquilo que as pessoas usam no carro de boi. Fica um boi de um lado, um boi do outro. Já trabalhei com aquilo. O jugo é a canga. Louvado seja Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, eu vou pegar aqui o lado da canga e tu pega aí do outro lado. Tu entra aí e nós vamos trabalhar junto. E eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Esse ensinar de Jesus, louvado seja Deus, é um ensinar que às vezes dói. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo aproximou de Jesus. Jesus já olhou para eles e disse: louvado seja Deus. Porque Jesus tinha servido um lanche para aquele povo. E depois Jesus disse: vocês vêm a mim é pelo pão que perece, mas vocês deviam vir a mim pelo pão que não perece. Em outras palavras, vocês vêm a mim em busca de bênçãos. Isso aí é pão que perece. Jesus me curou de doenças incuráveis, mas vai perecer. Meu coração é outro coração. Jesus me deu um novo coração, mas esse coração vai morrer. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. Sai do túmulo, Lázaro. E Lázaro saiu. Não foi o pão que não perece, que perece? Não foi o pão que perece? Foi. Porque lá na frente Lázaro ficou velhinho e morreu. E a maioria das pessoas vem a Jesus pelo pão que perece. Mas algumas pessoas, uns 2 ou 3, vêm a Jesus pelo pão que não perece, que é a salvação. Que é a salvação da alma. E esses que vêm a Jesus pelo pão que não perece, que é a salvação, dá o pescoço para Jesus colocar o jugo à canga. E encosta de Jesus. E diz: Jesus, nem que tenha que doer, mas eu não saio daqui do teu lado, não. Os que vieram a Jesus, que vieram para a presença de Jesus, é pelo pão que não perece, pela salvação, em busca da salvação. Louvado seja Deus, em busca do céu.
Esse aí ele dá o pescoço para Jesus colocar a canga e diz: eu sei que aprender de Jesus dói, eu sei que aprender do Senhor Jesus dói, louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou ficar aqui do lado dele. Nós entendemos que Pedro, ele veio a Jesus pelo pão que não perece, porque o povo estava deixando Jesus, e depois Jesus olhou para os discípulos e não querem ir com eles também não. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então Jesus estava descendo no rei do chicote, e ainda disse: vocês também não querem ir com eles não? Mas Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Você entendeu que aí Pedro veio a Jesus pelo pão que não perece, que é a salvação da alma. E quem veio em busca de uma salvação para a alma, esse aí ele anda com Jesus. Ele dá o pescoço para Jesus colocar a canga, e para onde Jesus puxar ele vai. Louvado seja Deus. Para onde Jesus pedir que é para ir para aqui ou para ali, ele vai, sem reclamar, sem maldizer. Outro homem chegou para Jesus e disse: mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Era cada pergunta, era cada declaração. E Jesus olhou para ele e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa, moço. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tu está se alinhando a um pobretão, não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Outro aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir. Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e me segue, tu terás um tesouro no céu. O cara vazou, o cara sumiu. Depois Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvará. Senhor Jesus é tremendo, né? Senhor Jesus não passou pela escola. O Senhor Jesus não passou pela faculdade, mas a sabedoria dele vinha de Deus. Lembra daquela vez que Jesus foi, que uma vez por ano eles iam a Jerusalém, aquele trabalho que Deus cobrava deles, e Jesus aos 12 anos de idade, Maria e José vêm embora. Cadê o menino? No meio da multidão, vai aqui, vai lá. Voltou, chegou lá, Jesus estava lá, sentado com os doutores, ensinando para os homens, porque ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus. Então Jesus ia no profundo da pessoa, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes de eu pensar uma coisa, ele já sabe o que eu ia pensar. Por isso Jesus batia em cima daquilo. Louvado seja o nome de Jesus. Seguir Jesus é isso. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois o Senhor Jesus ele diz: se vocês tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim,
que sou manso e humilde de coração, aí vocês encontrareis descanso para a vossa alma. Você está entendendo o processo até a gente encontrar esse descanso, até chegar nesse ponto de ter o direito de ter a nossa alma descansada em Deus? Bendito é o nome do Senhor. Você está entendendo o processo passo a passo? Louvado seja Deus. Que precisamos, louvado seja Deus, tomar sobre a gente o jugo, a canga do Senhor. Precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí, no final é que vem a coisa boa, né? Louvado seja Deus. E aí encontrareis descanso para a vossa alma. Aquele que conheceu Jesus de verdade, pode botar uma faca na garganta dele, que ele não abandona Jesus. E quanto mais persegue ele, mais crente ele fica. Louvado seja Deus. Quanto mais persegue crente que eu digo, crente que teve a humildade de entregar o pescoço para o Senhor Jesus, colocar o jugo dele, a canga dele. Esse que teve essa humildade e entendeu o Evangelho, louvado seja Deus, e aí veio a Jesus pelo pão que não perece. Esse aí dá mesmo o pescoço para Jesus colocar a canga, dá mesmo a vida para Jesus dizer: deixa eu te ensinar como é que deve fazer, como é que deve andar. Louvado seja Deus. E aí agora, louvado seja o nome do Senhor, ele fica humilde de coração. Aí depois que vem aí agora é que vem o descanso para a alma. Aquele que conheceu Jesus pelo pão que não perece, esse aí, louvado seja Deus, dá o pescoço para Jesus ensinar, dá a cabeça para Jesus colocar o cabresto. Esse aí ele não reclama. Quanto mais Jesus ensina ele, mais ele fica firme em Jesus. Esse aí ele vem para a igreja, e ele não vem para a igreja querendo preencher o ego dele. Ele vem para a igreja dizendo: Jesus, fala comigo segundo a tua vontade. Fala comigo segundo a tua vontade. Deus, que seja através do louvor, que seja através da oração, que seja através do testemunho, que seja através da palavra, Senhor, mas fala comigo segundo a tua vontade. Quem conheceu Jesus de verdade, quem aceitou Jesus pelo pão que não perece, ele não tem ego, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem vontade própria, bendito é o nome do Senhor, em relação ao culto da igreja. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, e fala comigo segundo a tua vontade. É assim que faz o crente que aceitou Jesus pelo pão que não perece, que é a salvação. Aí ele dá o pescoço para Jesus, ele dá a cabeça para Jesus colocar o cabresto. E aí quando ele vem para a igreja, ele diz: Senhor, estou indo à tua casa, fala comigo segundo a tua vontade. Ei, canta lá, baixura, canta lá. Não é bom você conhecer Jesus? Não é bom você viver uma comunhão com Cristo Jesus? Ele não te deixa enganado, Ele não te deixa confundido, Ele não deixa.
Ele não deixa. Nós vamos para tal festa. Irmão, quem é que vai cantar lá? Eu tenho uma raiva disso e Deus também tem. Quem é que vai cantar lá? Irmão, quem é que vai pregar lá? Se falar assim, a irmãzinha que senta lá no último banco, é aquela irmã? No dia da festa, faz 1000 sacrifícios para não ir. Quem é que vai cantar lá? Diz que é Agnovan. Mas moço, o pastor não é cantor de festa não. E em outras palavras, Deus não vai falar. Deus não vai falar. Está faltando isso aqui, não está? Louvado seja Deus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Se não for humilde de coração, não vamos chegar no céu. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir dizendo, vou fazer minha parte, vou adorar o meu Deus. É a irmã que vai pregar, então essa semana eu vou fazer 2 jejuns em favor da irmã, para Deus dar graça a ela, para Deus usar ela para falar com nós. Churicanta, labachuricanta. Deus quer usar quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, segundo a vontade dele. Às vezes a irmã falou 10 palavras e disse assim: eu agradeço a minha oportunidade, esta foi a palavra que Deus me deu. Dessas 10 palavras, 5 palavras foi ao encontro de um coração que Deus queria falar. Deus queria falar, churicanta, labachuricanta, e Ele queria falar através daquele vaso. Essa coisa é uma onda que vem tomando conta nas igrejas, que pessoas que são pesadas de palavra, muitos não estão dando mais oportunidade, e muitos também não querem ouvir mais, porque vão perdendo Jesus de vista. E às vezes aquela pesada de palavras buscou o Senhor. E mesmo uma palavra pesada que eu digo, um linguajar errado, um vocabulário errado, trocou as palavras, falou errado para o que ou para o mote. Só que a intenção daquela pessoa foi de levar o nome do Senhor a ser exaltado. Porque a igreja, ela não é uma organização como outras organizações, aonde tem que falar bonito, aonde só pode falar quem falar bonito, aonde só pode falar quem for pulsado. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor, louvado seja Deus, é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja, louvado seja o nome do Senhor, recebe todo mundo. E aqui Deus usa formado, Deus usa analfabeto, Deus usa quem fala bonito e Deus usa quem fala errado. Então a igreja do Senhor não pode sair dessa humildade, porque no dia que ela sair dessa humildade, ela começa a entrar por essa outra porta, e aí vai virando o que virou muitas igrejas. Aí se chegar lá um cantorzinho humilde, uma cantora humilde,
vai subindo no altar e alguém já olha e diz: mas não é a cantora da festa? A roupa dela, ela devia vir para a nossa festa com uma roupa melhor, uma roupa não sei o quê. Se nós sair desse coração humilde, vamos chegar nesse ponto. E todas as igrejas que chegou nesse ponto morreram espiritualmente. Canta lá, baixou e canta. Aí vai inibindo a glória de Deus, vai expulsando a glória de Deus e vai levando muitos que são pesados de palavra a não ter mais coragem de falar de Deus. E aí vai abafando, vai enterrando muitos que poderiam gerar vidas para Deus e glorificar o nome do Senhor. Precisamos lutar para falar melhor, sim. Mas a igreja é para igualar as pessoas. O corpo de Cristo é para igualar as pessoas. O corpo de Cristo é para todo mundo. Então a igreja do Senhor, ela precisa entender isso aqui. Porque se ela não entender, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente conseguir viver esse versículo, da cabeça ao pescoço, para Jesus colocar o jugo, a canga, e se a gente aceitar Jesus nos ensinar, louvado seja Deus, se a gente aceitar Jesus ensinar a gente vai aprender de Jesus. E se a gente aprender de Jesus, a gente vai ser humilde de coração, louvado seja o nome do Senhor. E se a gente for humilde de coração, aí a gente encontra um descanso para a nossa alma, louvado e engrandecido ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É preciso a gente entender, e é preciso a gente fazer um exame da nossa vida e ver se a gente está conseguindo dar o pescoço para Jesus colocar a canga dele, o jugo dele. Se a gente conseguir entender isso e conseguir dar o pescoço para ele colocar a canga dele, ele vai estar aqui do outro lado, do outro lado, você entendeu? Na mesma canga. E aí ele vai, louvado seja Deus, ensinar a gente. E se a gente aceitar, a gente concordar, ele ensinar a gente, aí a gente vai aprender de Jesus. E aí quem aprende de Jesus, aprende a ser manso e humilde de coração, louvado seja Deus. E aí, olha aí o resultado, e aí encontra descanso para a alma. Então nós não podemos chegar: ah, pastor, mas é um novo convertido, ele ainda está entendendo as coisas. Daqui 1 ano ou 2, ele vai dar o pescoço para Jesus colocar a cama. Mas se você que é novo convertido entendeu e quiser dar logo o pescoço para Jesus colocar essa canga, faça isso. Quanto mais se apressar esse negócio, esse processo, é melhor para você, porque aí você vai ganhar mais a presença de Deus, vai lucrar mais das coisas de Deus, e aí você vai encontrar descanso para a tua alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você vê Jesus
pessoas na igreja dizendo que ser crente é difícil, que ser crente é pesado, que ser crente não sei o quê. Oh, irmão, aí é porque aceitou Jesus pelo pão que perece, aceitou Jesus pensando numa vantagem financeira, aceitou Jesus pensando numa vantagem na saúde, querendo uma casa, querendo beber, blá blá blá. Aí esses aí acham difícil mesmo. Mas aquele que aceitou Jesus pelo pão que não perece, diz que tinha dois rapazes, os dois feios, e aí aceitaram Jesus. Passou um tempo, os dois estavam indo embora da igreja. Aí um disse: rapaz, nós estamos na igreja há tanto tempo, nenhuma namorada nós não arruma. O outro disse: rapaz, tu ainda está pensando nisso? Dois trem feios igual nós? Poxa, a graça de Deus já basta, moço. Você está vendo que um aceitou Jesus pelo pão que não perece e o outro aceitou Jesus pelo pão que perece? Um aceitou Jesus focado na salvação, mas o outro aceitou Jesus, foi focado, você entendeu, numa namorada, ou focado num casamento, ou focado nisso, naquilo. Mas ainda tem os dois, louvado seja o nome do Senhor, que aceita Jesus é focado na salvação, que aceita Jesus é pelo pão que não perece. E esse que aceitou Jesus pelo pão que não perece, Jesus, quanto mais Jesus cobra dele, mais ele aprega em Jesus, mais ele gruda em Jesus, ele não abandona Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, você lembra? Paulo disse: nada nos separará do amor de Cristo. E quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, irmãos, Paulo estava passando uma perseguição, perrengue, miserável. Não pensa que Paulo escreveu aquela carta à igreja de Roma, foi nadando em bênçãos, foi nadando em alívio, nadando em refrigério. Não. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, Paulo estava passando uma perseguição ferrenha, uma coisa do inferno perseguindo ele, louvado seja Deus. Mas quando ele escreveu essa carta à igreja de Roma, ele disse: nada nos separará do amor de Cristo. Aceitou Jesus pelo pão que não perece. Paulo aceitou Jesus foi pelo pão que não perece. Ai, xuricana. Pelo pão que não perece. E quando aceita Jesus pelo pão que não perece, pode botar a faca na garganta, ver lá como nosso irmão Paulo morreu, perseguia ele, jogava ele na prisão, humilhava ele, mas ele abriu a boca e disse: nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Choricanta, labaxura. Quem aceitou Jesus pelo pão que não perece, louvado seja Deus, ele, bendito é o nome do Senhor, ele veio a Jesus. Ele chegou e disse: Jesus, o que é para fazer? Jesus disse: tomai sobre vós, sobre tu, o meu jugo. Ele chegou lá para Jesus e disse: pois pode colocar o jugo. E ele disse: ei, moço, mas tu vai ficar do lado da cama e eu do outro. E o meu viajeiro, o meu pique, não é fraco não. E aprender de mim não é fácil não.
Eu passo em cada caminho que tu nem imagina. Tem espinho, tem um monte de coisa. Mas aquele que aceitou Jesus pelo pão que não perece, aceitou pela salvação, ele dá o pescoço para o Senhor e deixa o Senhor colocar sobre ele o jugo. E aí diz: aonde o Senhor for, se eu não dar conta, louvado seja Deus, caminhando, eu vou correr. Se eu não der conta correndo, eu vou de joelho. Se eu não der conta de joelho, eu vou me arrastando, mas não tiro a minha cabeça do jugo, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que o Senhor vai me exaltar lá na frente. Jesus é isso. Jesus é essa pessoa, é esse Deus. Olha, quem não entendeu Jesus, quem não entendeu a palavra do Senhor, fica voando, fica dentro da igreja batendo cabeça. E aí Jesus passa e ele não vê. E Jesus passa e ele não sente. Quando a gente diz: eu estou falando da glória de Deus, eu estou falando da presença do Senhor. Domingo eu ministrei sobre os dois no caminho de Emaús. Quando eu estou falando da glória de Deus, que é o bem maior que um ser humano pode ter na terra, aí muitos ficam naquela, sabe, não é tanto de dar glória a Deus e de se explodir. Louvado seja o nome do Senhor, mas se eu soltar uma revelação, o Senhor me revela, você entendeu, que Ele está distribuindo casa para quem não tem nesta noite. Olha aí, irmão, acharam. Porque a maioria veio pelo pão que não perece, mas aqueles que veio pelo pão que não perece, quando ele ouve uma mensagem falando da presença de Deus, isso já vai direto lá no coração dele, na alma dele, e ele tem mais alegria do que ouvir falar. Louvado seja Deus, de uma bênção em casa, de uma bênção vida, porque ele quer mesmo viver em sintonia com os céus, porque a alegria de sentir a glória de Deus é uma alegria melhor, uma alegria maior do que sentir a alegria de receber um bem material. Eu me sinto feliz por Jesus ter me curado de doença incurável. Eu estava desenganado, Jesus me curou, agradeço Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei muito bem que isso aí é um pão que perece. Jesus me deu uma casa, mas eu sei que isso aí é um pão que perece. Jesus me deu um carro, mas isso é um pão que perece. Porque eu sei que quando Jesus tirar a igreja dele da terra, a Bíblia diz que o fogo de Deus vai queimar tudo, que não vai ficar nem raiz nem ramo, vai destruir tudo. Está vendo? Que todas as bênçãos materiais vão servir de combustível para o fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que aceitou Jesus em busca do pão que não perece, que é a salvação. A salvação ninguém consegue tirar de nós. Nicodemos teve aquela conversa com Jesus, não foi? Nicodemos chegou para Jesus de noite, que ele era príncipe dos judeus, era uma autoridade grande. E Nicodemos só podia ir de noite escondidinho, porque se os outros descobrissem que Nicodemos foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus, Nicodemos perderia o cargo, confiscaria todos os bens, e até o direito dele arrumar um emprego eles confiscariam, tirava dele. Mas quando Nicodemos estava velho, segundo os historiadores judeus, Jesus já tinha morrido. Lembra que Nicodemos disse: eu sei que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Jesus revelou um monte de coisa para Nicodemos. É necessário nascer de novo, explicou tudo. No final Jesus disse: não te maravilhes, Nicodemos,
Deus ter te dito necessário você nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, é um privilégio um homem receber um entendimento desse que eu estou passando para tu. Isso ficou dentro de Nicodemos. Na velhice dele, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, já estava no céu. Nicodemos aceitou Jesus. Tiraram o cargo dele de príncipe, confiscou todos os bens dele, o direito dele de trabalhar, a aposentadoria, cortou tudo. E Nicodemos disse: vocês podem tirar tudo de mim, tiram tudo de mim, mas vocês não podem tirar a salvação da minha alma. Ainda temos dois sem entender que veio a Jesus pelo pão que não perece. Ainda temos dois que veio a Jesus em busca da salvação da alma. Ainda temos dois assim. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar para seguir Jesus em busca do pão que não perece. Eu preciso me esforçar para servir Jesus em busca do pão que não perece, que é a salvação da minha alma. O Senhor Jesus disse que se nós aceitar o jugo dele, se nós aceitar ele ensinar nós, a gente vai aprender dele. E se a gente aprender dele, Jesus disse: vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Choricando para a baixura. Já pensou você descobrir que uma pessoa, que o seu namorado aproximou de você porque você tem uma X condição financeira, e depois que você casa, você vê que o que ele queria mesmo era sugar você? Não dá uma dor? Eu casei com ele por amor e ele casou comigo por interesse. Já pensou você descobrir que a sua mulher namorou você, casou com você por interesse? Você que não, ele casou com você não foi por amor, foi por interesse. Como é que você fica, meu irmão? Você não fica chateado? Porque isso aí é uma traição, isso é uma falsidade. Eu te amo, e amar coisa nenhuma. Está casando com ele por interesse. Muitos aproximam de Jesus e diz: Jesus, eu estou te aceitando como meu Senhor e Salvador. Mas no decorrer dos dias, Jesus percebe que veio a Jesus foi por interesse. Não veio a Jesus em busca da salvação. Como é que eu vim aos pés do Senhor? Como foi que você veio aos pés do Senhor? Como é que nós estamos seguindo Jesus? Louvado seja Deus. É pelo pão que não perece? Ou é pelo pão que perece? Estamos seguindo Jesus? É por amor à nossa alma, querendo salvação para a nossa alma? Ou estamos seguindo Jesus? Louvado seja Deus em busca disso daqui. Que esse exame fica dentro do meu coração, dentro do teu coração, e vamos examinar se estamos seguindo Jesus é pelo pão que não perece, amém. Se a gente está seguindo Jesus é pelo pão que não perece, que perece. Se estamos na presença do Senhor, é interessado em alguma coisa. Pastor, isso é pecado? Não. Mas não precisa eu estar perto de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero uma casa, Jesus, eu vim para a igreja querendo isso aqui. Não precisa, não. Precisa falar isso para ele, não. Jesus deixou bem claro: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas
acrescentarei. O que Jesus quer de nós é que a gente serve Ele pelo pão que não perece, pela salvação. Se Ele vê em mim que eu estou querendo Ele é para salvar minha alma, as outras coisas Ele acrescenta, Ele abençoa. Porque Ele está vendo que eu não estou atrás dele, não é por causa de bênçãos materiais, porque Jesus não veio ao mundo, não foi para encher as pernas. Onde foi que Jesus prometeu bênçãos materiais? Me mostra aí na Bíblia. Onde foi que Jesus disse: eu vou te dar uma casa? Onde foi que Jesus disse: eu vou te dar um carro? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que foi que Jesus veio fazer na terra, pastor? Foi resolver o maior problema nosso. Jesus veio à terra. Louvado seja Deus, porque Adão pecou. Jesus veio, se humanizou e morreu naquela cruz para me religar a Deus, porque eu estava desligado espiritualmente. Eu estava no caminho do inferno. Você também estava. Jesus veio para resolver esse problema, não foi para resolver um problema não. Mas muitos às vezes pegam o nome de Jesus e ficam fazendo propagandas, dizendo que Jesus é da casa, Jesus é da carne, Jesus da saúde, Jesus dá emprego, Jesus dá um monte de coisas. Mas depois que Ele vê que tu veio a Ele pelo pão que não perece, depois que Ele vê que tu está buscando o reino dele em primeiro lugar, aí as demais coisas Ele vai acrescentando na tua vida. Pode ficar tranquilo, só adora Ele na beleza da sua santidade, só louva Ele, só exalta Ele. Quando Ele te provar, diz: fica à vontade, Senhor, pode me provar, que eu vou provar para o Senhor que eu te amo, que eu não abro mão do Senhor. Churicanta, lavachura. Quando Ele vê que você veio a Ele, foi pelo pão que não perece, que você veio a Ele, foi pela salvação da tua alma, aí agora Ele começa a acrescentar muita coisa na tua vida, e aquilo que Jesus acrescenta é maravilhoso, louvado seja Deus. Aquilo que o Senhor acrescenta na nossa vida, irmão, é coisa forte, é coisa grande, é uma cura que você não esquece, é uma casa que você não esquece, é um emprego que você não esquece. E quanto mais Ele acrescenta coisa na tua vida, mais você se gruda em Jesus. Os que veio a Jesus em busca do pão que não perece, em busca da salvação, quanto mais Jesus abençoa ele, mais ele gruda em Jesus. Se é bênção, ele gruda em Jesus. Se é provação, ele gruda em Jesus. E de qualquer jeito ele está dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na minha vida. Você pode ver que aquele que veio a Jesus pelo pão que não perece, quando Jesus prova ele, bota ele numa prova, num fogo, você só vê ele gemendo e pedindo: Senhor, força do Senhor na minha vida, porque eu não posso te negar. Me ajude a vencer, me ajude a sustentar essa prova. Mas aquele que veio a Jesus pelo pão que você entendeu que perece, aquele que veio a Jesus de qualquer jeito, basta Jesus permitir uma prova, um fogo na vida. Eu estou passando por isso. Olha, irmão, tenho orado muito. Eu tenho orado muito, irmão. Tenho jejuado. Negócio que eu passo disso. Daqui a pouco, quando Jesus aperta mais um pouquinho, oi, irmão, eu dou um dízimo
Esse aí é porque veio a Jesus pelo pão que perece. Basta Jesus apertar ele um pouquinho, que ele já começa a alegar, tudo que ele fez, a oração, o jejum. Irmãos, eu sou constante na igreja, eu não falto nos cultos. Esse aí está murmurando, esse aí está reclamando, esse aí está, você entendeu, negando até, está até negando disso. Em outras palavras, Jesus, eu oro, eu dou oração, eu dou jejum, eu dou dízimo, eu dou oferta, e o Senhor deixando eu passar por isso. Esse aí veio a Jesus pelo pão que perece. Mas aquele que veio a Jesus pelo pão que não perece, pode botar uma faca na garganta dele, que ele diz: continua adorando a Deus, continua magnificando o nome de Jesus. A prova está terrível, mas o Senhor Jesus está no controle, e eu sei que Ele está provando, porque nada, tudo o que acontece é permissão do Senhor. Se Ele permitiu o diabo me atacar, mas na hora certa Ele vai dar o alívio. Imagina, Deus permitiu o negócio daquele que permitiu na vida de Jó. Rapaz, a maioria da igreja deixaria Jesus. Uma lepra daquela, e o pior, aquele tipo de lepra só acontecia, aquela lepra só pegava pessoas que cometeram tal pecado. E o povo ainda disse: tu pecou, porque só quem essa lepra pega é quem cometeu aquele tipo de pecado. Já disse: me pesa em balanças fiéis, vocês saberão quem eu sou. Dá até para Jó dizer: Deus, por que o Senhor permitiu essa lepra se eu não pratiquei tal pecado? Dava até para, mas Jó se calou. Um dia a mulher dele chegou e disse: amaldiçoa teu Deus e morra. Mulher, assim como fala uma louca, fala tu, bendito seja o nome do Senhor. Outro dia alguém chegou e disse: tu não diz que Deus é bom? E porque tu tinha riqueza, tu era o cara mais rico dessa região, tu tinha uma riqueza tremenda, hoje tu não tem nada e nem saúde. E ele olhou para o povo e disse: nu eu vim a este mundo e nu tornarei. Bendito é o nome do Senhor. Todas essas tentações, essas provocações, mas Jó segurou o nome de Deus acima de todas as coisas. Jó não abriu a boca para dizer porque o Senhor fez isso, porque o Senhor bebeu, blá blá blá. Mesmo naquela dor, porque aquele tipo de lepra não era externa, era uma lepra que ficava entre a carne e a pele, e a pele da pessoa ficava igual às costas de um sapo, e aquilo comia a pessoa por dentro. Mas Jó ficou na dele. Jó sabia em quem ele tinha crido. Até que um dia, glória a Deus, até que um dia Deus disse: chegou lá e curou Jó, e deu a Jó uma pele como a pele de uma criança, deu a ele o dobro da riqueza que tinha, e as filhas que ele deu para Jó depois dessa prova, a Bíblia diz que eram as meninas mais bonitas do Oriente. Mas para Jó ser abençoado assim, Jó passou por cada perrengue, mas segurou o nome do Senhor, nosso Deus, lá em cima. Nunca Jó abriu a boca para dizer: porque o Senhor está permitindo isso na minha vida, porque o Senhor permitiu Satanás fazer isso comigo, porque o Senhor permitiu Satanás me atacar. Não, Jó ficava quietinho. Está difícil na tua vida? Fica na cama, fica no jugo. Para qualquer fim, para qualquer provocação, coloca o Senhor lá em cima. Tu não é crente?
porque tu está passando isso. Tu não é crente porque tu está doente. Diz para qualquer pessoa: o Senhor meu Redentor vive. E o que eu estou passando, Ele tem um propósito em cima disso que eu estou passando. Defende o Senhor. Coloca o Senhor lá em cima. Independente da dor, independente do que for, coloca o Senhor lá em cima, porque o Senhor digno está lá em cima, louvado seja o nome do Senhor. Só mais essa aqui para nós ir embora. Isso aqui é a saideira, mas não é cachaça não. Abraão tinha filho, Sara era estéril. Sara lá com quase 100 anos, ela estava já. Sara madura, estéril. Deus vai e promete um filho para o homem dar. Deu Isaac. Quando Isaac já estava grandinho, já um menininho que já entendia, ele ia lá para os holocaustos que Abraão fazia. Isaac já sabia que tinha que ter a lenha, o cutelo, o facão, o fogo e um cordeiro. Isaac viu a lenha, viu o cutelo, viu o fogo e foi e perguntou para Abraão: pai, o senhor esqueceu de trazer o cordeiro? Dói, não dói? Porque Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero teu filho, você vai sacrificar seu filho, leva ele, amarra ele e coloca sobre a lenha e explica tudo para ele, e desce o facão no pescoço dele e queima. Dava até para Abraão dizer: Deus, eu não tinha filho, então para que o Senhor foi me dar? O Senhor me deu, agora quer tomar. Abraão calou a boca. E naquele momento, quando Isaac perguntou, ele disse: meu filho, Deus provê. Aí, cantava da chuva. O cara estava no jugo de Jesus mesmo, tá? Abraão estava com a canga no pescoço mesmo, tá? O cara tinha convicção do que ele era com Deus. Amarrou Isaac, colocou sobre a lenha por obediência ao Senhor, com o coração doendo. Levantou o cutelo para dar no pescoço do menino. Quando ele levantou o facão, o Senhor disse: chega, Abraão. Aí, canta lá abaixo, desamarra o menino, tira o menino daí. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor faz o que Ele quer, o que Ele acha, o que Ele pode. E o nosso dever é sujeitar a Ele, sujeitar as ideias dEle, a vontade dEle, a decisão dEle, e só adorar Ele na beleza da sua santidade. Aí fica muito dizendo: eu quero meu nome na galeria dos heróis da fé, como Abraão também teve o seu nome. Meu filho, para Abraão ter o seu nome na galeria dos heróis da fé. Abraão passou por cada perrengue, por cada provação, e doeu. Por isso que Deus chegou para ele e disse: você vai ser o pai das nações. Conta as areias, os grãos de areia, não pode. Conta as estrelas, não consigo. Assim vai ser a tua descendência, e tu vais ser chamado pai das nações. Mas para Deus fazer isso com Abraão, primeiro Deus provou o cara. Deus ainda chegou para ele e disse: Abraão, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aí muitos acham que essa palavra é para todo mundo. Essa palavra é para todo mundo. Essa palavra foi para Abraão. Quando Deus disse: se te amaldiçoar, eu tomarei as dores e eu amaldiçoarei. Aquele que te abençoar, Abraão, eu abençoarei. Mas por que Deus falou isso para Abraão? Porque Deus provou o cara nisso. Porque Deus testou o cara várias vezes e o cara foi fiel a ele. Bendito é o nome do Senhor. Não vamos esforçar para a gente suportar assim, a câmara de Jesus, para a gente suportar o jugo de Jesus. Se a gente passar no teste e ficar na câmara mesmo, lá na frente a gente encontra descanso para a nossa alma e um monte de outras coisas. Que Deus em Cristo te abençoe. Bora lá, fica de pé em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e quer receber Jesus enquanto ora em espírito, enquanto ora, enquanto intercede, eu quero convidar você que ainda não é crente para vir receber Jesus e virar crente. Tem alguém nesta noite? Toca nessa pessoa aí que não é crente, você sabe que essa pessoa não é crente, e convida essa pessoa para vir aqui à frente. Diz para essa pessoa ter se desviado, essa pessoa está afastada, embora, levanta. Não tendo que Deus em Cristo te abençoe. Pois vamos orar. Quantos necessita de oração? Oramos. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Senhor, Pai, pela nossa existência. Agradecemos o Senhor, Deus, por esse tempo que passamos aqui, pela oração, pelos louvor, pela palavra, e que essa palavra fica plantada aqui no meu coração, ó Deus. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que esta palavra também fica no coração de cada irmão, em nome de Jesus, e aquele que aceitou o Senhor, Deus, louvado seja Deus pelo pão, em busca do pão que não perece, em busca da salvação, entendeu esta palavra nesta noite, guardou no coração e sentiu um renovo espiritual, meu Deus. Aquele que não entendeu, Deus, usa o Espírito Santo para convencer essa pessoa a fazer um concerto com o Senhor, em busca do pão que não perece, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa que levantou essa mão. Eu não sei qual a dificuldade, se é enfermidade, se é problema, porque eu não sou onisciente, mas peço ao Senhor que visite essa pessoa e abençoe essa pessoa segundo a fé dessa pessoa e segundo a necessidade. Dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor Deus. Amém, Pai, e amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.